CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, como é que a gente aciona de forma correta, eficaz, assistência técnica do nosso aparelho, hein? Então, Fernanda, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todos os consumidores têm até 90 dias corridos como garantia de qualquer produto ou serviço. Então a gente tem isso já no Código de Defesa do Consumidor. Algumas empresas até oferecem uma garantia adicional, né? Isso ou como forma de complementar a garantia legal, ou também como uma forma de vender algum tipo de serviço extra, né, na situação, o que é comum. Nesse caso da garantia extra, é importante que ela esteja prevista e escrita no contrato de fornecimento do produto ou do serviço, no caso aqui de celulares, do produto dos celulares em si. Então, é importante ter essa situação. Então, de acordo ainda com o Código de Defesa do Consumidor, dentro do prazo de garantia, o consumidor pode pedir o suporte técnico ao fabricante, né, da empresa para resolver algum problema específico em relação a isso. É importante que o consumidor ele avalie se realmente é necessário fazer essa solicitação de reparo do dispositivo. Fazendo o quê? No caso de celular, é interessante que ele reinicie o aparelho, né? Veja que se é um problema localizado de algum aplicativo que foi instalado em relação a isso e causou aquele mau funcionamento, aquela situação. Algumas vezes é necessário, inclusive, resetar o aparelho para configuração de fábrica, caso algum aplicativo mais insistente ou que tenha algum tipo de que afetou mais profundamente o sistema. Você tem que fazer isso em relação ao seu aparelho. Por lei, as empresas são obrigadas a oferecer o suporte de garantia a todo o território nacional em relação a isso, né? Então, essa é uma questão importante. E aí a gente tem vários sistemas, né? De cada fabricante diferente tem uma forma diferente de fazer isso aqui. A Apple, ela oferece um telefone 0800 761 0880, 0800 761 0880. É um telefone que atende todo o Brasil, né, que ele pode entrar em contato para verificar como é que ele pode fazer o envio do aparelho, ou então se tem uma assistência técnica próxima do usuário, para ele recorrer à assistência técnica dentro do período de garantia do aparelho. Ele tem um site também, chama-se suporte com 2P, suporte com temudo.apple.com/pt-br/contact. Nesse site também ele tem acesso a um formulário para poder enviar dúvidas e perguntas para a Apple nesse caso, né? A Asus, que também é um fabricante de celulares, tem venda de celulares aqui no Brasil, ela oferece um telefone, um 3003-0398, para todo o território nacional, na verdade para capitais e regiões metropolitanas, e um 0800 para outras regiões, o 0800 288 8888. Então, também os usuários, clientes da Asus, podem recorrer a essa situação. E existe um aplicativo, inclusive, no caso da Asus, chama MyAsus, que tem lá no Google Play, que você pode baixar para ter acesso aos recursos de suporte ou de garantia dos aparelhos da Asus também nesse caso. A Huawei também tem um telefone, né, que também os usuários podem recorrer, que é o 4003-0828, para capitais e grandes cidades, e onde o usuário da Huawei também pode recorrer a esse telefone para questão de suporte e a questão de garantia também desse aparelho. E a Lenovo, né, também um grande fabricante de aparelhos, tem lá toda a linha Moto G, né, tem um telefone para capitais e regiões metropolitanas, que é o 4002-1244. Então, também tem essa situação. E LG 4004-5400, também um telefone para capitais e regiões metropolitanas. E a Samsung, né, que é também um grande fabricante, também tem um aparelho, tem um telefone que é o 4004-0000, capitais e regiões metropolitanas, ou um 0800 124 4210. Então esses são alguns telefones de alguns fabricantes que tem a maior parte dos telefones que são vendidos aqui no Brasil, e aí o usuário pode, dentro desse período de 90 dias, fazer uma solicitação. Normalmente as fabricantes têm desativado as assistências técnicas locais, né, e têm solicitado que os usuários enviem os aparelhos para um certo escritório que eles têm
normalmente em São Paulo, e o aparelho então é reparado e depois ele é devolvido. Lembrando que, segundo a legislação também, esse reparo não pode ultrapassar 30 dias. Ele tem 30 dias para devolver o aparelho consertado ou enviar um aparelho novo para o consumidor, caso tenha algum defeito nessa situação. As lojas de venda normalmente fazem assim, até 7 dias você pode trocar o aparelho na própria loja. Passado esse tempo, então você tem que recorrer ao próprio fabricante para fazer a troca ou o reparo do aparelho. Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue. Infelizmente é uma situação. E aí, nesse caso, o Procon recorreu ao Procon para isso, né, nessa situação. Exatamente. E é importante que o usuário, né, desde o começo, armazene, né, ou guarde a nota fiscal e qualquer tipo de contato que ele fez com o fabricante do seu aparelho, que seja registrado, data, hora, quem atendeu, e faça um histórico, porque, na verdade, quando ele for, caso tenha algum problema e recorrer ao Procon, ele tem esse histórico todo de informações para poder repassar para o processo, né, de solicitação de atendimento. Tem um ouvinte que me perguntando se as garantias geralmente não são de um ano. Não necessariamente. Não necessariamente, exatamente. Né? Isso, assim, segundo a Defesa dos Consumidores, são 90 dias, né, nessa questão. Alguns oferecem de um ano, mas aí é uma garantia estendida, e é importante então que isso esteja escrito ou na nota fiscal ou então num documento do fabricante para o consumidor. Nem sempre, Nem sempre. As garantias todas seguem o mesmo rito, né, de até um ano. Né? A gente tem que saber disso na hora da compra. Exatamente. Por isso que volta e meia eles nos oferecem mais garantias. Exatamente. É muito comum de você Estendidas. comprar garantia estendida, exatamente, né? Tanto na parte lá de notebook, na parte de eletrodomésticos e também na parte de celulares em relação a isso. É interessante que o usuário também, ele consulte, né, aqueles sites de reclamação, tipo Reclame Aqui, né, fóruns pela internet, porque muitas vezes você já tem até uma indicação de que aquele defeito que você que você identificou no seu aparelho é um defeito realmente que só a assistência técnica vai poder consertar. E aí você já pode recorrer diretamente ao fabricante alegando essa situação em relação a isso. Então, tem os sites mais famosos, tem o Reclame Aqui, tem o consumidor.gov, também que é o Procon, né, tem sites dessa natureza que ele pode ir lá e o consumidor pode verificar essa situação, né, nesse caso. Muito bom, gente. Tem dúvidas, sugestões? Podem mandar para cá, 992994297. Muito bom. Bom, e a gente vai encerrando aqui com os destaques que marcaram a semana. Então, vamos lá. Primeiro destaque, foi uma pesquisa recente feita por uma empresa britânica que identificou que mais de 1 bilhão de celulares Android estão vulneráveis. Por quê? Porque não receberam atualizações. Na verdade, o sistema operacional, a versão do Android mais crítica é a versão 6, né, do Android. Essa versão tem uma série de vulnerabilidades já conhecidas e não foi liberada nenhuma atualização para essa versão. Então, se você tem um Android com essa versão do Android 6, é importante ficar atento porque ele é um ambiente vulnerável nesse caso, né? Outra notícia que chamou a atenção essa semana foi que a NASA liberou, né? Ela tem um programa de vida no espaço, né? E tem, para exatamente fazer esse cultivo de alimentos no espaço, tem feito cultivo de várias hortaliças. E ela veio essa semana dizer que teve um grande sucesso no cultivo das alface no espaço. Parece que deu um excelente resultado, são alfaces de altíssima qualidade e que pode alimentar os astronautas, caso façam uma viagem longa de anos, por exemplo, para chegar num planeta mais distante nessa questão. Então, temos hortaliças espaciais, vamos chamar assim, né? E uma notícia interessante para quem usa o Correios, né, é que agora, a partir de agora, o Correios vai ter um serviço novo em que você pode colocar na etiqueta, né, do envio do produto, que caso você não esteja em casa, o seu vizinho pode receber, né, a encomenda para você. Então, caso aquelas pessoas que moram em apartamentos que não têm porteiro e precisam receber uma encomenda, o Correio está lançando agora um serviço que você pode, inclusive, indicar um vizinho que pode receber a encomenda para você, caso você não esteja em casa, né, no momento que o carteiro passar para entregar o produto. Muito legal isso, Muito interessante. Não né? é? A gente pede ajuda aí de um vizinho para salvar a gente das entregas. Bom, isso aí. Vou fazer o seguinte, estamos caminhando para o Repórter CBN já? Em 30 segundos a gente tem Repórter CBN. Chega aqui uma participação de uma ouvinte dizendo que adora seu quadro. Vamos lá, é a Beth. A Beth falando, ó. A Beth vai já a acompanhar a resposta. Tive um problema com o aparelho da Apple. Ele estava na garantia, queimou a placa durante um carregamento, assistência técnica.
autoriza uma agência localizada em Vitória, mas a agência localizada em Vitória negou o conserto. Aí ela disse que insistir com o 0800 conseguir a troca do aparelho. Então, fica a dica aqui, a nossa ouvinte também compartilhou a experiência dela, disse que melhor o 0800 que você tentar fazer uma substituição numa loja aqui de aparelhos de smartphone. Falamos também sobre os correios, que agora eu posso fazer a entrega de encomendas também para o seu vizinho, das alfaces cultivadas pela NASA. Temos dúvidas pendentes. Isso aí. Vamos falar do... O Rogério. Rogério, isso. Ele tem um HD SATA, queimou devido a um raio que caiu perto da residência dele. Alguma forma de recuperar os dados que estão nele? Então, Rogério, provavelmente, quando o HD ele queima, na verdade, as informações continuam gravadas dentro, na parte mecânica do HD. O que queimou normalmente, provavelmente, é a placa de circuito eletrônico do HD, que pode ser substituída e isso se recupera, né, os dados que estão gravados na parte mecânica do HD. Minha recomendação é que você leve isso a uma empresa de recuperação. Existem várias, aqui em Vitória tem algumas empresas que tem esse tipo de serviço, que oferece esse tipo de serviço. O que eles fazem? Basicamente eles pegam o seu HD, substituem uma placa de circuito eletrônico por uma placa com HD de mesmo modelo e marca, e aí consegue extrair os dados desse HD para um outro HD e você tem seus dados todos perfeitamente recuperados, né, sem problema nenhum. Bom, eu vou aproveitar, né? Ainda tem uma dúvida aqui do Jorge. Tá. O Jorge, ele anda recebendo ligações de um número que para ele é estranho. E ele me mandou aqui o print, tá? A gente está dando uma olhada aqui, o DDD é 860. Então, esse número provavelmente é um número do exterior, não é nacional, Jorge. Ele perguntando se era de operadoras, né? Isso, se você tinha conhecimento de operadoras. E provavelmente esse número é o número de fora do Brasil, né, que está te mandando essa mensagem. Provavelmente algum cadastro que você fez, ou então o seu número foi capturado por alguma empresa de spam ou de propaganda, e por isso estão te mandando a mensagem. E aí, bloqueia? Bloqueia, assim. Não vai adiantar muito, né? Se for uma mensagem de propaganda de venda, bloquear, né? Mas pode ser que essa origem troque, né? Porque quando é uma empresa de marketing, né, eles têm vários números, então vão acabar chegando outras mensagens a partir de outros números para você. Pois é, e a partir da demanda desse ouvinte que falava sobre assistência técnica, surgiu uma outra dúvida que a gente pode sugerir para a quarta que vem, que é o medo que a gente tem de entregar nossos smartphones, computadores para assistência técnica. Não que a gente está aqui generalizando em nada, né? Mas às vezes tem documentos que são tão particulares que a gente tem muito medo deles serem lidos, né? Sei lá, copiados. Exatamente. Então, acho que na próxima quarta-feira a gente pode aproveitar e falar sobre como você deve preparar o seu celular para enviar uma mensagem, para enviar esse aparelho para manutenção. Ou seja, o que eu devo guardar e como eu devo fazer o backup desses dados, né? Para que eu possa mais tarde, né, enviar esse celular sem nenhum problema e na volta eu recuperar os dados que estavam armazenados dentro do celular. Acho que é um bom tema, a gente pode falar na próxima quarta-feira. Fechado, Gilberto. Vou para o último ouvinte aqui, que acabou de chegar um áudio. O Leonardelli. Meu Motorola G6 está saindo de rede direto, eu tenho que reiniciar ele. O que pode estar acontecendo? Então, Leonardelli, pode ser um problema de hardware, obviamente, e com isso só uma assistência técnica vai resolver. Eu sugeriria, antes de você exatamente mandar, e tem esse trabalho todo de mandar o aparelho para assistência técnica, eu recomendaria que você reiniciasse ou fizesse o backup dos dados, né, seus contatos, documentos, fotos do celular, e que você reiniciasse, ou seja, retornasse o aparelho para a configuração de fábrica, zerasse o aparelho, né? E aí instalasse novamente seus aplicativos para ver se esse problema para de acontecer. Se isso voltar a acontecer, então realmente é um problema de hardware, e aí a assistência técnica é o único caminho mesmo para isso.